fucking fight back. Porque, a priori, da minha visão, não tem o menor cabimento você esperar ninguém por 2 meses. Não tem sentido, não tem cabimento. Você coloca tudo em risco, a temporada inteira em risco. Você pode estar perdido no campeonato, fora das outras competições. Isso não tem o menor cabimento. Até porque você não tem certeza de que vai dar certo. Ainda tem isso. As pessoas estão pensando assim como se fosse certeza absoluta. Ah, ele vai chegar tudo... Não, não é assim. Cara, se fosse assim, pelo amor de Deus, o Guardiola ganhava a Champions League todo ano. Ele quer e não consegue. Porque alguma coisa acontece de errado no final. Tá de novo, voando, atropelou o Bayern essa semana. Vai ser campeão? Não sei, pô. Pegar o Real Madrid, assim. O Bobear não pega nem o campeonato inglês. A gente nunca sabe. Então, assim, tem chance, eu acho que tem uma chance de dar certo, bem maior do que qualquer outro treinador, claro, porque ele tem um respaldo muito grande da torcida. E aí o que vai acontecer? O Vitor Pereira colocava 3 zagueiros. Não pode jogar com 3 zagueiros. Aí se chega o São Paulo, ele vai pôr 3 zagueiros. Não pode jogar. O Jorge Jesus, 3 zagueiros é demais. Nossa, que estratégia esse português, né? 3 zagueiros dele. Sempre foi. É isso que vão dizer. Inclusive, caras que atacavam o Vitor Pereira e atacariam qualquer outro treinador, porque já atacaram outros, reclamando até dessas escolhas de sistema de jogo, e vão mudar de opinião, como mudam sempre. Eu esperaria só até o fim do contrato, porque eu acho o seguinte, eu entendo o que o Mauro diz, será que ele vai ganhar? Mas pensando no que ele fez em 2019, eu pensaria assim, tá bom, que essa temporada vai embora. Mas que na próxima e nas outras a gente ganha tudo. Não, entregar uma temporada pela possibilidade de um técnico. Aí é muito amadorismo. Olha, aí nem a diretoria do Flamengo, com todas as bobagens que faz, mas aí vai botar um outro Vitor Pereira, vai botar jogar fora uma temporada. Mas já jogou fora. Jogou fora o Mundial agora. Ué, jogou fora o Mundial de Clubes. Jogou fora o Mundial de Clubes. Então era certo ganhar do Real Madrid. Não era certo, mas tiraram um treinador que tinha 8 meses de clube. Ué, ia ganhar acho com o Dorival, impossível. você tem certeza? Não, mas eu não acho impossível, eu não faria o papelão que fez. Com a bolinha que estava jogando no final do ano passado, ia ganhar do Real Madrid. Mas não faria ou do Al Hilal. Eu acho que ganharia do Al Hilal. A temporada começa no domingo. Mas eu acho. Eu acho que a temporada começa no domingo. Eu só acho. Mas então é uma falta de planejamento. Não podemos trabalhar em cima de acho. Eu acho. Mas o Jorge Jesus seria um otimismo de ter várias grandes temporadas. Pra mim seria. Pergunta pra torcida. Como essas várias que pergunta pra torcida. Se você for perguntar pergunta pra torcida do Palmeiras, que é o grande rival hoje do Flamengo e conquista de título. Estacionou aí no Campeonato Paulista e ganhou a Supercopa. Tá bom o ano? Claro que não. Claro que não. Então, a temporada começa no domingo agora. O que realmente interessa ainda vem. Essa é a questão. Começa já domingo. Aliás, o próprio Flamengo fez em 19 na temporada passada. O calendário é assim, ele coloca o estadual no começo, então isso tem uma repercussão, mas o que realmente alimenta a barriga... Já começou a Libertadores, já começou a Copa do Brasil e domingo começa o Brasileiro. Aí sim. Eu colocaria o Felipe Luiz. Eu colocaria o Felipe Luiz. Foi técnico. Mas ele tem vontade, ele conhece o estilo do Jorge Jesus, que ele jogou com ele. Amigo dos outros ali. Mas você acha que ele entraria na panela? Eu acho que não. É mais um acho. Mas então é um nome. Não, eu sei, mas você precisa convencê-lo e falar, cara, ele tá jogando ainda. Vou pegar um jogador, botar pra treinar o time aqui, quer dizer, um orçamento de 1 bilhão, o elenco caríssimo. Sabe, no Brasil, eu acho que ainda vergonhosa agora nesse jogo contra o Fluminense, não acontece nada com o jogador, ninguém cobra nada dos jogadores, né, os caras trotando. E nem dos diretores, né, cara? O Felipe Luiz, eu acho que faria um bom trabalho. Mas ele não sei se ele pararia de jogar futebol. Você pode achar, o outro pode achar. Não dá pra trabalhar em cima de acho. A questão é o seguinte... Tem que ter um técnico. O Felipe Luiz o técnico não pode ser um cara da base. É uma responsabilidade. De repente, se o Mário Jorge se revelar um novo Carlinhos, como o Mauro lembrou aqui, maravilhoso. Chega hoje, ganhou do Maringá, domingo ganha do Coritiba, depois ganha... Os jogos são até contra times que não são tão poderosos, convenhamos. Depois tem o Iublense lá, no meio de semana, no Maracanã. Você engata uma sequência boa e tudo, mas quem garante isso? Como é que você vai falar, não, vai dar tudo certo? É uma decisão muito importante. Aí tem um outro aspecto também, que é uma questão de altivez. Como é que um clube se curva a um profissional dessa maneira? Eu espero você está falando isso. Isso não existe, gente. Sabe, como é que o Flamengo se coloca assim, de joelhos para uma pessoa? Pode ser que for, nem que fosse o Zico, cara. Se o Zico ficasse hoje com 20 anos, não pode. Clube nenhum do mundo pode se curvar a um profissional, seja ele qual for, dessa maneira. Tem que ter altivez. Você tem que se respeitar. O torcedor do Flamengo ele não se dá o respeito muitas vezes. Ele se ajoelha para o Jorge Jesus como se ele significasse a certeza de sucesso. Eu também acho que ele tem que voltar, que só assim vai acabar essa história chata pra caramba, que é toda hora vem ou não vem, para ser um mas você acha que ele faria um bom trabalho? Ou para ser um fracasso. Eu acho que sim, que ele faria um bom trabalho, mas não sei se vai ser tão bom como as pessoas imaginam. E isso é fundamental. Talvez não seja essa maravilha toda. O que eu acho do Mauro, né, que ele falou realmente altivez, né, tem até esse orgulho. Só que eu acho que pelo orgulho da diretoria, o Flamengo já perdeu muito também.
Muito. Ele. O Flamengo, inclusive, deixou de esperar o Jorge Jesus e o Flamengo só ficou um ano sem ganhar. Porra, mas o Paulo Souza foi uma vergonha. Mas vem cá. O Flamengo jogou 7 milhões e meio no ralo. Peraí. O Paulo Souza fez um trabalho vexaminoso. Peraí, vamos trabalhar com a informação correta, Thiago. Peraí, vamos trabalhar com a informação correta nos detalhes. A diretoria do Flamengo pode aqui tomar todas as porradas do mundo e fazer um monte de bobagem. E deve Isso é óbvio, chover no molhado. Mas vamos lá. Quando era para esperar o Jorge Jesus no final de 21, isso significava esperar um semestre, caso ele não saísse do Benfica ao final da temporada. Faltava metade da temporada. Isso foi a conversa foi em dezembro, 21 de dezembro de 2021. A temporada acaba em maio e junho. Mas, Mauro, já se sabia que ele ia cair. Não, peraí. Portanto, que o Flamengo fechou com o Paulo Souza. Imaginava. O Flamengo acertou com o Paulo Souza e o Benfica demitiu. A gente imaginava que ele fosse cair, mas não havia certeza. Ele falou que ia cumprir o contrato. O auxiliar dele falou, de novo, repetindo, o auxiliar dele falou que ia cumprir o contrato, emitiram uma nota oficial ao Benfica e Jorge Jesus dizendo que o contrato seria mantido. Aí o Flamengo esperava, vamos torcer contra o Porto. Aí, digamos que não tivesse acontecido, ganhou do Porto. Vamos esperar mais um pouco, uma semana, 2 semanas. Aí nós vamos falar aqui, que absurdo, o Flamengo não tem técnico. O cara não contrata um técnico. Está sem treinador, porque o Renato não tinha o contrato renovado, não teve o contrato. Chama o Mário Jorge, chama sei lá quem. O Carlinhos não dá mais, infelizmente. Então, não tem cabimento. Na verdade, o que ele queria na época era que o Flamengo esperasse 6 meses até, porque ele queria cumprir o contrato. Ele acreditava que ia cumprir o contrato. Se ele dissesse, por exemplo, olha, eu quero jogar a próxima fase da Champions, e vocês me aguardam mais um mês e pouco, eu quero Campeonato Carioca. De repente, tá bom, dá para colocar um interino aqui, e você vem em março, eu vou jogar contra o Ajax. Eu quero eliminar o Ajax. Eu tinha eliminado o Barcelona. Isso, e eu entrego minha carta de demissão. Mas não, ele queria continuar. E é um direito que ele tinha também, cara. Evidente. O cara estava na Liga dos Campeões. Aí tem outro detalhe. Cara, é a Liga dos Campeões. Você acha que o cara vai sair do time que está na Champions League para treinar time da América do Sul? Não vai. Mata-mata da Champions. Não vai. Claro que não vai. Aí é outra questão. Agora, se ele tiver pela torcida do Flamengo a adoração que ela tem por ele, ele também pode ver o lado emocional, né? O lado emocional o quê? Poxa, eu larguei o Flamengo em 2020 no meio da pandemia do nada, fui campeão contra o Fluminense no dia seguinte, meteu o pé. Logo depois do contrato renovado. Ele pode fazer a mesma coisa com o Fenerbahçe, não pode? Ué, se ele largou o Flamengo, por que não pode largar o Fenerbahçe? Agora dentro de um raciocínio minimamente lógico. E a multa rescisória é baixa. Então tá bom, Flamengo, paga a multa que eu vou embora. Mas vai deixar os turcos na mão, vai fechar a porta lá no mercado turco, talvez até em outros. Mas se ele quisesse devolver à torcida toda essa paixão e devoção, né? Aí que eu falo da altivez. Por que o torcedor não cobra isso dele? Cara, você largou a gente aqui em 2020. Você pegou e foi embora. Tudo bem. Uma multa de 1 beleza. milhão, Larga os turcos agora e vem pra cá que nós estamos esperando você. Vai ter Euroflá com 40 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro, 50 mil, 100 mil, sei lá quantos mil. Faz isso agora. Ué, devolva essa paixão pro torcedor. Mas não, a discussão não. Aqui, agora ele tem que cumprir o contrato. Com o Flamengo ele não tinha que cumprir. Detalhe, o Flamengo se esforçou para renovar o contrato, numa pedida alta que ele fez, aí os dois chegaram a um acordo, num momento de pandemia, com as receitas despencando, com funcionários demitidos, o Flamengo renovou o contrato dele, tá? Adiantou luvas, inclusive, tem até uma polêmica das luvas, que adiantou as luvas, aí não sei se devolveu, o Landim ficou meio na bronca. Acho até que aí a diretoria tem uma boa dose de razão, tá? De ter essa por mais que erre a diretoria, em algum momento ela pode ter razão. E acho que nesse episódio tem, porque esperaram o cara, confiaram nele, e ele um dia falou assim, olha, eu vou embora. Então ele pode chegar pro presidente lá do Fenerbahçe e falar, olha, o Flamengo vai pagar a multa, eu tô indo embora amanhã. Você vai largar a gente, o que for, já larguei eles, agora eu vou largar vocês. Eu já fiz isso antes, por que eu não posso fazer de novo? Quer dizer, qual é a diferença? E por que o torcedor não cobra isso dele? Jesus, faça com o Fenerbahçe o que você fez com o Flamengo e vem que a gente está esperando você, precisamos de você. Aí você vai ver o quê? Uma grande relação de amor recíproco, de lado a lado. Você e esses milhões de torcedores do Flamengo que só pensam no Jorge Jesus, que gostam mais dele do que do Flamengo, gostam mais dele do que do Flamengo. Mas o torcedor que gosta do Jorge Jesus não é vivo. E ele devolve a mesma paixão. Olha a lembrança que o torcedor do Flamengo tem do Jorge Jesus. Mas é verdade. É excelente, não é errado ter essa paixão pelo Jorge Jesus. Mas eu falei que é errado. Eu falei que gosta mais do Jorge Jesus do que do Flamengo. O que me parece. Alguns me dão essa sensação. Eu concordo com você que ele não deveria, que ele poderia falar isso. Eu, como rubro-negro, gosto primeiro do Flamengo, segundo do Flamengo, terceiro do Flamengo, quarto do Flamengo, depois vou gostar do Flamengo. Mas então, por gostar do Flamengo, você quer o Flamengo jogando bem. Sim. E foi assim que... O Flamengo tá no jejum de título, depois que Jesus foi embora. O Flamengo jogou bem, jejum de título? Com frequência. Ele foi embora, quem não ganhou o título foi ele. Exatamente, esse é outro ponto importante. Mas o Flamengo... Você vê o seu time jogando bem. O Flamengo parou de ganhar título. Campeão da Libertadores. Olha quanto o Flamengo ganhou o Brasileiro, Supercopa, Libertadores, Carioca, Taça Guanabara. O atual campeão da Copa do Brasil. Mas quando jogou bem... Parece que ficou no jejum de título. E ele ganhou o quê? Ele não ganhou nada. Nada. Me fala de qualidade de futebol. Não, detalhe, ele treinou o Benfica. Eu não tô falando título. O Benfica é o Flamengo de Portugal. Certo. O torcedor rubro-negro... O Fenerbahçe é o Flamengo da Turquia. São os times de maior torcida dos países. Ele treinou o Flamengo da Turquia, treina e treinou o Flamengo de Portugal.
O time que tem mais mídia, mais torcida, tudo é Benfica, tudo é Benfica. Nosso torcedor chegou a ser o maior O pessoal do Porto tem um certo ciúme, que fala, pô, o Porto consegue mais resultado, eu só falo, é igual aconteceu essa semana. O Felipe Melo, que teve conosco essa semana, reclamou. Pô, o Flamengo tá em crise, perde pra gente, fala do Flamengo. Lá em Portugal é a mesma coisa que o Benfica. O Sport fica em segundo plano, o Porto, às vezes, é mais competitivo, ganha o campeonato. Benfica. Pega os jornais pra ver. Porque o Benfica é um time, né? E o Fenerbahçe, ali tem o Galatasaray, o Besiktas é a terceira força. É o time da mídia, é o time da torcida, é o time que, sabe, mais se fala no futebol. Um detalhe. Ele pegou 2 times grandes nos seus países. Não ganhou nada até agora. O Flamengo, de fato, como o Vamp falou, só não ganhou a Recopa. Eu tô falando futebol jogado. Não, o torcedor do Flamengo, ele ia pra jogo, caramba, vou ver o Flamengo jogar pra caramba de novo. Pô, não é assim. Um não Depois torcedor saiu, do Flamengo, é assim. como eu era apaixonado pelo time de 2019. É isso o time que mais eu falo, mas encantador que eu vi. Aquilo é exceção, aquilo não é a regra. Mas por isso que o torcedor lembra, mal. Mas sei, porque mas o torcedor não tava tudo bem, com mas isso. você Mas a final aguenta da 2 Libertadores, meses. o Flamengo, o torcedor esperava aquilo e não foi. Você tá falando de um jogo. Você tá falando de um jogo. É esse jogo que você perde o título. Aquilo é Assim, exceção. ganhou. O torcedor do Flamengo Mas hoje é a você espera referência 2 do tempo do meses por Zico, isso? que era Então vocês- foi muito mais longevo até aquele período de conquistas. E passa, cara, não tem jeito. Isso passa. Mas é o que eu falo, O isso do tem que ter Barcelona. no torcedor, E o do Barcelona? de ter essa paixão pelo Jorge Jesus. O do É Barcelona. compreensível. Então, o Mas torcedor a do paixão é Barcelona uma tem que coisa. fazer o Guardiola todo dia. É isso. Oh, will you fucking fight back?